Salve, salve galera, bom dia, boa tarde. Espero que todos estejam tendo um início de semana muito bom. Canal Bets e Tips na área aqui mais uma vez, passando para deixar os palpites dessa quarta-feira, dia 5 de julho. Quarta que temos uma grade enxuta, mas temos alguns jogos bem importantes. Temos as 3 partidas que faltam da jogo de ida da quarta de final da Copa do Brasil. Temos campeonato uruguaio, temos campeonato argentino. Enfim, temos algumas boas oportunidades para operarmos no mercado. Lógico que como a quantidade de jogos ela é bem menor nesse período, tivemos menos chances de análise, então as nossas escolhas diminuem um pouco as opções. Primeiramente, eu gostaria de falar da Mr. Jack, nossa banca oficial, nossa casa parceira. É a banca com que a gente faz a maioria dos nossos bilhetes, é uma banca intuitiva, é muito interessante para quem está iniciando no mercado de apostas. Ela é fácil de operar, tem o depósito e o saque facilitado, o depósito a partir de R$1, saque a partir de R$20. Caso optem pelo Pix, a transação é instantânea, inclusive nos finais de semana. E quem tiver interesse na Mr. Jack, o link para cadastro está fixado no primeiro comentário do nosso vídeo. E antes dos nossos resumos da rodada, eu queria agradecer a todo mundo que está chegando no nosso canal. Eu quero agradecer também aqueles que estão diariamente aqui curtindo o nosso material. Se gostaram do nosso conteúdo, deixa o like, deixa o seu follow. Isso é muito importante para nós continuarmos crescendo e faz com que o nosso material chegue a pessoas que ainda não nos conhecem. Mas então vamos ao resumo. Resumando o dia 3 de julho, nós deixamos 6 palpites. Nós tivemos um reembolso no jogo do Atipato. O time praticamente dominou todo o jogo, inclusive saiu na frente, mas logo tomou empate e não conseguiu fazer mais um gol para sair com a vitória. O time é líder do campeonato, enfrentava o Lanterna, então a tendência de vitória era muito grande. E mesmo com o domínio durante a maior parte do jogo, não conseguiu transformar isso em vitória. E tivemos apenas um head no jogo do Goiás contra o Curitiba. O Curitiba conseguiu a sua primeira vitória no Brasileirão fora de casa contra o Goiás. O Curitiba vinha uma sequência muito ruim fora de casa nos últimos 10 jogos como visitante. Eram 9 derrotas e um empate. Já o Goiás não vinha com uma campanha lá essas coisas, mas ainda assim conseguiu algumas vitórias em casa. Jogou um futebol menos pior do que o Curitiba até então no campeonato. Mas tomou 2-0, depois conseguiu fazer o 2-1, mas não teve força para buscar o empate. E para nosso azar, nosso único head estava no bilhete. Depois de uma sequência excelente em que cravamos 9 bilhetes em 10 dias, é o segundo dia seguido que dá um head. Esperamos retomar a nossa sequência de greens logo. E hoje temos mais uma oportunidade para isso. Já no Telegram, segunda-feira pouco movimentada, tivemos poucos jogos, então poucas oportunidades de operar no mercado, principalmente ao vivo. Nós deixamos 3 bilhetes, tivemos lucro em 2. Perdemos justamente o do Goiás, que não contávamos com uma derrota em casa, já que Curitiba não havia vencido nenhuma partida. Já nas entradas ao vivo, empatamos em 2-2 e ontem terminamos o dia com profit literalmente empatado, mas continuamos julho no lucro, mesmo sendo no início. E para quem tiver interesse nos nossos grupos de Telegram, nós estamos com uma promoção de 3 meses do canal do YouTube, justamente pensando nesse boom que estamos tendo de aposta esportiva no Brasil, o pessoal se interessando mais sobre o assunto. Nós deixamos o preço com um valor de investimento razoavelmente baixo para que todo mundo possa ter acesso, para que todo mundo possa começar a entender como funciona de verdade a aposta esportiva. O valor mensal é R$15, o valor trimestral sai por R$13 e o valor semestral sai por R$10, 33 centavos por dia, um investimento relativamente baixo, então até com uma banca baixa dá para a turma participar. Quem tiver interesse, os links do Telegram estão fixados no primeiro comentário do vídeo. Meu WhatsApp também está à disposição, meu Telegram está à disposição, caso alguém queira tirar alguma dúvida que porventura venha a ter, estamos todos à disposição. E antes dos palpites, eu queria lembrá-los que nosso material não são recomendações de apostas, são opiniões individuais. Nós chegamos a eventos com alta probabilidade de acontecer através de estudos estatísticos em cima do futebol. E caso vocês concordem, caso vocês acham convenientes nossos palpites, fiquem à vontade, usem da maneira que acharem melhor. Faça seus próprios bilhetes, e então vamos para cima. E sem mais delongas, vamos aos palpites dessa quarta, dia 5 de julho. Iniciando a grade do dia, campeonato egípcio, o Al-Ahly recebe o Ismaili. O Al-Ahly deve se sagrar campeão egípcio, o time é líder do campeonato, 2 pontos à frente do Pirâmides, mas tem 4 jogos a menos. Esses jogos a menos é porque o Al-Ahly chegou às fases finais da Copa, digamos assim, Libertadores da África. Então bateram as datas e o time está cumprindo esses jogos agora. O time vem um nível acima dos demais. O Ismaili é apenas o 13º colocado, então
não deve oferecer muita resistência para o Al-Ahly. Aqui nós temos uma tendência forte de vitória para o time da casa. O Al-Ahly nos últimos 10 jogos em casa foram 9 vitórias e um empate. O time é muito forte jogando sob seus domínios. Nos últimos 10 jogos em casa, o Al-Ahly tomou apenas 2 gols. Isso é um número impressionante. Já o Ismaili atuando como visitante nas últimas 5 partidas foram 3 derrotas, um empate e uma vitória. Então aqui não há necessidade de operar no mercado de gols, de inventar nada. Teoricamente, a vitória para o time da casa é uma entrada bem simples e bem segura. Lógico que as odds não são altas, mas para compor um bilhete é o suficiente. Então aqui nós vamos de casa vence. Às 17 horas chegamos ao campeonato argentino. O Tigre recebe o Banfield. Nenhum dos dois times fazem uma campanha boa no argentino. O Tigre é o 19º colocado com 25 pontos. O Banfield é o 26º, antepenúltimo com 21. Ou seja, um campeonato muito equilibrado. São apenas 4 pontos de diferença e são 7 posições. Então qualquer uma vitória dos dois times faz isso mudar. As posições na tabela mudam drasticamente. O campeonato argentino vem sendo usado muito pelos apostadores. É um mercado muito bom, uma liga muito boa para operar em under de gols. E nesse caso aqui não é diferente. O Tigre bateu o under 3,5 em 82% dos jogos do campeonato. O Banfield tem uma taxa ainda maior de 86%. Nos últimos 10 jogos, ambos bateram o under 3,5 em 9 dos 10 jogos. E tiveram média de gols abaixo de 2 gols por jogo, com ataques também pouco produtivos. O Banfield tem o pior ataque do campeonato. O Tigre tem apenas 5 gols a mais feitos que o Banfield, então também é um ataque que não é muito eficiente. Então temos tendência na Argentina de mais um jogo para poucos gols. Então, seguindo uma estratégia que vem dado certo, aqui para compor um bilhete nós vamos de under 3,5. Às 19h30, agora chegamos no Brasil, partida de ida das quartas de final da Copa do Brasil. São Paulo recebe Palmeiras, tá aí uma partida importantíssima, deve ser um jogão muito equilibrado. Por se tratar de uma partida de ida, eu não vejo os dois times se atirando ao ataque, eles vão jogar com um pouco mais de cautela, estudando o adversário. Aqui, sinceramente, eu não vejo jogo para mais de 3 gols. Até acredito que possa bater o over 1,5, mas não me surpreenderia com um 0 a 0 nesse jogo. O São Paulo, nos seus últimos 5 jogos, não bateu o over 3,5 em nenhum deles. Bateu o over 2,5 em apenas um deles. Já o Palmeiras, atuando como visitante nos seus últimos 5 jogos, bateu o over 2,5 em apenas um, que foi no último jogo, em que teve um pênalti e um jogador expulso. De resto, nos outros 4 jogos não passou nem do over 2,5. Aqui, naturalmente, já teríamos uma tendência de jogo para poucos gols. Ainda mais com uma situação dessa de partida de ida de jogo eliminatório, em que as coisas tendem a ser mais tensas, mais truncadas e mais equilibradas. Sem contar que os dois times vêm numa boa fase, há um equilíbrio muito grande nesse duelo. Nesse ano tivemos 2 clássicos e tivemos apenas 2 gols nos 2 clássicos, ou seja, média de 1 por jogo. Aqui eu não consigo encontrar um favorito para fazer uma entrada, prefiro operar no mercado de gols. Para quem não gosta, tem muita gente que não gosta de operar no mercado de under, eu acho isso justo. O over 1,5 pode ser que bata, há uma chance, mas as odds estão parecidas. Então, devido às estatísticas recentes ao equilíbrio do jogo, aqui nós vamos de under 3,5. Às 19h30 também, chegamos agora ao Campeonato Uruguaio. O Nacional de Montevideo recebe o Plaza Colônia. Estamos apenas no início do torneio intermédio no Uruguai. No entanto, na pontuação acumulada do Campeonato Uruguaio, o Nacional é o vice-líder com 29 pontos, enquanto que o Plaza Colônia é o 12º com apenas 16. O Nacional, jogando em casa, vem numa sequência muito boa nos seus últimos 10 jogos como mandante. São 8 vitórias e 2 empates, incluindo aí jogos da Libertadores. Já o Plaza Colônia é uma equipe bem fraca atuando como visitante. Nos seus últimos 5 jogos foram 3 derrotas e 2 empates. No entanto, uma estatística que é preciso observar é que, mesmo desempenhando mal, a equipe marcou gols em 4 dos seus últimos 5 jogos fora de casa. O Nacional bateu over 1,5 em 9 dos seus últimos 10 jogos. O time também marcou gols em 9 dos seus últimos 10 jogos como mandante. Então aqui nós temos uma tendência de jogo para gols. Aqui eu gosto de 2 possíveis entradas. Eu gosto de uma vitória simples para o time da casa. E eu gosto também do over 1,5 para compor um bilhete. As 2 entradas estão com odds parecidas. E justamente pelas odds serem semelhantes, vamos optar por entrar no mercado de gols, que teoricamente é uma escolha mais segura. Então aqui nós vamos de over 1,5 para compor um bilhete. Às 21h30, também pelas quartas de final da Copa do Brasil, o América Mineiro recebe o Corinthians. As 2 equipes estão classificadas para a Sul-Americana, no entanto, vivem fases difíceis no Brasileirão. O América vem de uma boa partida contra o Atlético Mineiro, saiu perdendo por 2 a 0 e conseguiu buscar o empate. Já o Corinthians veio de uma partida ridícula contra o Bragantino, o time não jogou nada, absolutamente nada. Foi dominada em Itaquera pelo Bragantino.
Aqui, se eu tivesse que apontar um favorito para esse jogo, eu entraria com alguma coisa a favor do time do América. O time do Corinthians desempenha muito mal fora de casa. Nos últimos 10 jogos fora de casa foram 8 derrotas, um empate e uma vitória. E a única vitória foi em cima do Santos, que também está numa fase bem complicada. Mas como se trata de partida eliminatória, de Copa, jogo de Copa, eu prefiro ter um pouco mais de cuidado com esse tipo de análise. Eu acho mais interessante entrarmos no mercado de gols. Em relação ao mercado de gols, nós temos um contraponto. O América é um clube que bate muito o over 1,5 nos seus jogos. Inclusive bateu o over 1,5 em todos os seus últimos 10 jogos dentro de casa. Já o Corinthians bateu em 7 dos seus últimos 10 fora de casa o over 1,5, mas muito mais em função dos gols das outras equipes do que o dele propriamente dito. O ataque do Corinthians não funciona fora de casa e mais recentemente também não tem funcionado dentro de casa. Então aqui o América, de certa forma, é um time mais ofensivo, que produz mais gols em seus jogos. E em contraponto, o Corinthians é um time que muito under, bate muito under em seus jogos. Nos últimos 10 jogos o Corinthians bateu under 3,5 em todos eles. Já o América tem uma média mais alta de gols em seus jogos. Particularmente aqui eu gosto das duas entradas. Eu gosto tanto do over 1,5 quanto do under 3,5. Eu acredito que é um jogo para 1-1, para 2-0, para no máximo 2-1. Então vocês optem pelaquela entrada que vocês acharem mais interessante. Se achem mais interessante operar no over ou no under. Nós acreditando no equilíbrio do confronto, justamente por fato de ser um jogo de Copa, um jogo eliminatório. Partida de ida também, que geralmente as equipes são um pouco mais fechadas. Aqui nós vamos de under 3,5 para compor um bilhete. Também às 21h30, por mais uma partida no jogo de ida nas quartas de final da Copa do Brasil, o Flamengo enfrenta o Atlético Paranaense no Maracanã. Mais um jogo que deve ser muito bom, duas equipes que vêm desempenhando muito bem. O Flamengo dentro de casa vem de 5 vitórias seguidas. Já o Atlético Paranaense, atuando fora de seus domínios, não vem tendo um desempenho muito bom. Nos últimos 5 jogos foram 4 derrotas, um empate. Pensando por esse retrospecto recente, eu acho interessante uma entrada com uma vitória simples a favor do Flamengo. No entanto, por se tratar de um jogo de Copa, fico um pouco mais reticente, o jogo pode ser mais equilibrado. O Flamengo vai tentar fazer o resultado em casa, visto que jogar na Arena da Baixada não é nada convidativo. Essas duas equipes vêm se enfrentando com alguma constância recentemente em campeonatos, em Copas no Brasil. Esse ano se enfrentaram apenas uma vez pelo Campeonato Brasileiro em Curitiba. O Atlético levou a melhor por 2-1. Aqui para quem quer arriscar um pouco mais, eu gosto de uma vitória simples a favor do Flamengo. Tá pagando em torno de 1,60, variando um pouquinho a cada casa de apostas. Daria para fazer uma entrada simples, não precisaríamos montar um bilhete. Já para quem quer operar no mercado de gols, o Flamengo atuando em casa bateu o over 1,5 em 9 de seus últimos 10 jogos. O time marcou gols em todos os seus últimos 10 jogos em casa. Então, teoricamente, as chances do Flamengo marcar ao menos um gol nesse jogo são grandes. Então, passo a mais pro over. O Atlético Paranaense bateu um over 1,5 em 9 de seus últimos 10 jogos como visitante. E mesmo como visitante, marcou gols em 7 dessas 10 partidas. Então, é um time que tem um ataque muito forte. O Vitor Roque vem jogando demais. Aqui eu até não acredito num jogo de 4 ou 5 gols, mas acredito que o over 1,5 deva bater. Também acho justo quem quer arriscar no under 3,5, por ser um jogo mais equilibrado, se tratar de jogo de ida de uma Copa. Nós vamos de over 1,5 para compor um bilhete. E finalizando a grade do dia, vamos para a Argentina. Às 21h30 o River Plate recebe o Colón de Santa Fé. O River Plate, apesar de vir de derrota, continua líder com alguma folga. São 50 pontos em 22 jogos, 9 pontos à frente do Talleres, que é o vice-líder. Já o Colón não faz uma campanha boa, é o 22º colocado com 24 pontos em 22 jogos. O campeonato argentino é um campeonato com 28 clubes, é um campeonato muito equilibrado, qualquer uma ou duas vitórias faz um time dar um grande pulo na tabela de classificação. Aqui nesse jogo, logicamente, temos uma tendência de vitória para o River Plate. O time atuando em casa ganhou todos os seus últimos 13 jogos. Já o Colón atuando fora de casa nos seus últimos 10 jogos teve apenas uma vitória. Então nesse caso eu acho que não há necessidade de procurarmos a entrada no mercado de gols. É uma tendência, um favoritismo muito grande do time da casa. Por mais que as odds não estejam pagando muito, é o suficiente para montar um bilhete. A odd, mesmo sendo baixa, continua acima do over e do under. Então aqui nós não temos muito o que inventar, aqui nós vamos de casa vence. E no bilhete pronto, com o oferecimento da Mr. Jack, nós temos duas vitórias simples, uma vitória do Al Ahly sobre o Ismaili no Campeonato Egípcio e uma vitória do líder River Plate sobre o Colón no Campeonato Argentino, com uma odd de 1,71.
E para quem tiver interesse, o link para cadastro na Mr. Jack está fixado no primeiro comentário desse vídeo, assim como os links para acesso dos nossos grupos de Telegram. E por hoje era isso. Quero desejar a vocês todos uma ótima quarta-feira. Para quem for fazer sua fezinha, boa sorte para todos nós. Se Deus quiser, amanhã estaremos aqui novamente postando os palpites da quinta-feira. E um abraço a todos, até mais, valeu!